cultural da vida da humanidade. Nossa meta é a verdade, nosso lema é paz e amor. É isso aí, nosso lema é a verdade. Estamos iniciando mais um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto, durante todos os sábados, das 20h30 às 21h, apresentado por mim, Gilmar Cirino, e hoje na companhia da minha amiga e irmã Regiane. Boa noite, Regiane. Boa noite, Gilmar. Boa noite aos ouvintes da Rádio Manchester, aos estudantes de cultura racional. Boa noite. Ok, e também contando aí com o apoio da Vanessinha, filha da Regiane, a nossa amiga de sempre, né? Seja bem-vinda, viu, querida, na nossa equipe de apoio. Quero aqui também mandar um forte abraço para todos os estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo que estão em nossa sintonia pela internet ou pelas ondas do rádio da Manchester AM 590. E também a todos os internautas que curtem, comentam e compartilham pelas redes sociais, pela nossa página no Facebook, Cultura Racional de Anápolis. E especial também, um grande abraço a todos os estudantes da Cultura Racional da nossa querida cidade, que hoje, sábado, todos estavam reunidos lá na Praça do Bom Jesus, centro da cidade de Anápolis. Divulgação com painéis. Amanhã, domingo, divulgação também com painéis, todos divulgando a fase racional. Parabéns a todos os caravaneiros da cultura racional que compareceu e colaborou com mais esta missão racional. É isso aí. Vamos entrar, portanto, aí no tema da noite de hoje, que tem dois temas, hoje também interessante, e que fala sobre o engenheiro-chefe dessa deformação, do qual é o Sol, e que, no entanto, até no momento, tem incomodado um pouco, né, Regiane, na atual conjuntura, né? Então, a temperatura é bastante incomodadora, né? Bom, existe sete arquitetos neste universo, né? E que deram a formação das 7 partes que deu origem, na realidade, ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Aqui na Terra, cada qual com suas arquiteturas, e multiplicando as inovações, sempre novos modelos, novos modos, e sempre inventando novidades, arquiteturas novas. Mas, na realidade, no entanto, o engenheiro-chefe dessa deformação é o Sol, feito pelas virtudes perdidas dos que saíram do nosso mundo de origem, o mundo racional. Entrando por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso e, daí, progredindo por conta própria e também, daí, começaram a perder suas virtudes. Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, que foi o Sol. E o Sol, por ser feito dessas virtudes, que são vidas que os racionais perderam, é que deu causa dessas vidas todas, desta deformação racional, desses feitos, das 7 partes do porquê tudo assim é, e todos assim são. Vale aqui lembrar, né, que essas 7 partes é água, terra, animais, vegetais, lua, sol e estrela. Então, o mundo é consequência de seus próprios habitantes, que são os seres humanos. E por passar por essas transformações todas, é que os seres humanos nunca puderam saber como foram feitos. Como o bicho do queijo, ele não sabe que ele saiu da vaca. A vaca deu o leite, depois botou para coalhar, depois fez o queijo, depois o queijo apodreceu, depois de podre foram feitos os bichos. E o bicho nunca soube o que era antes de ser bicho. Nunca soube que ele veio da vaca. Nunca soube que ele veio do leite. Nunca soube que o leite veio do capim. Nunca soube que ele veio do queijo, que o queijo apodreceu. Interessante, né? Que isso daí que vem a ser esclarecido é a nossa condição de animais racionais. Ou seja, a condição que nós nos encontramos
antes de sermos assim como somos, éramos seres de vida superior. Mostrando aí que com esse comparativo, que do qual você colocou aí, né, Regiane, é sempre algo que venha sempre de uma outra origem, né, que vai sempre em um processo degenerativo. Que no caso também, assim é o ser humano. Passou por tantos transes, né, que nunca soube como foi feito nem de onde veio. Isto é, na realidade, o que você acabou de explanar, é uma insignificante comparação. É só para que vocês, caros ouvintes, vejam que a humanidade nunca poderia encontrar sua verdadeira origem. Um exemplo aí, né, que antes de ser Sol, era um corpo de energia racional, habitante do mundo racional, que vieram progredindo por conta própria e, daí, perdendo as virtudes, se degenerando. E essas virtudes se reunindo, já degeneradas do que eram, formando um foco de luz pequeniníssimo e que, com o tempo, foi aumentando com a continuação do progresso da degeneração. E que o resultado da degeneração foi a extinção dos corpos racionais que se extinguiram, uns tantos em cima da resina e outros tantos em cima da planície gomosa. É muito interessante essas condições de colocação que aqui estão sendo feitas e que todos aqueles que estão nos acompanhando e ouvindo essas explanações não se preocupe, que com o desenvolvimento do raciocínio não vai haver nenhum tipo de confusão ou desentendimento, né, Regiane? Esses 7 personagens que você falou, né, que é o Sol, a Terra, a Lua, as estrelas, animais, vegetais, e o outro qualquer? A água, terra, animais, vegetais, lua, sol e estrelas. Sim, isso mesmo. Perfeitamente. Então, eles estão aqui, né, com forma de seres humanos, e para dar uma boa interpretação da forma da origem dessa deformação. Os corpos deles não são assim como estão, e sim corpos de energia elétrica e magnética degenerada, que deram causa a essa deformação e degeneração racional. Eles é que deram a forma humana aqui na Terra, o reino da bicharada, sendo a Terra uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os tamanhos e de todas as cores e de todos os feitios. Por se tratar de uma deformação, é que tudo e todos são diferentes, por tudo ser deformado. É o conjunto das 7 partes do porquê nós assim somos e do porquê tudo assim é. É o conjunto eixo elétrico e magnético. Perfeitamente. E essa aqui é uma conclusão dessa pequena parte, né, falando do Sol, e do qual ele é de uma força e de um domínio sobre todas as condições de formação dos seres, né, que aqui habitam e que tem aí uma grande domínio e comando, né, que por se tratar de um engenheiro-chefe, né, de toda essa deformação. E, no caso, nós podemos aqui, então, concluir essa parte e passar para uma outra questão que, no caso, é uma interrogativa que eu faço a vocês, ouvintes que estão em casa. Reflitam, qual foi o maior obstáculo da humanidade? Foi viver à procura da verdade. Isso daí é algo que causou e causa muito desespero, angústia, né, Regiane, no momento atual, né? Porque, né, a gente não sabe de nada, né, Gilmar? Quantos enigmas, né, a gente fica se perguntando, né? Então, se indagando, né, sempre na interrogativa, né? E porque um mundo... E por que um mundo, né, na realidade, nós estamos vivendo sem valor? Por tudo ser somente aparências. E por tudo ser aparente, é que tudo gera, forma-se, nasce, cresce, refloresce e depois morre, desaparece. Então, qual que é o valor de tudo isto? Nenhum. Qual é o valor da vida e de todas essas vidas? Nenhum. Por quê? Porque tudo é aparência. E aparências não são verdades. E, por não ser verdade, o que acontece? Tudo é mentira.
E quem se preocupa em dar valor à mentira está perdendo tempo. Então, o mundo e a vida é preciso ser conhecida e reconhecido como ela é e como tudo é. Mas a humanidade quiseram fazer da mentira a verdade. E daí a causa de todo o sofrimento da humanidade, levando em consideração que isso seria uma das causas, né, Regiane? Uma das causas, né? Os primitivos loucos incutiram no povo que a mentira era verdade, né? Daí, né, começou uma loucura da humanidade por fazer parte da mentira. Os primitivos loucos que inventaram e criaram os primórdios passos, modos e métodos para a traição do povo, para a ilusão do povo. Mentindo e mentindo sempre. E todos enganados até hoje com tantas mentiras. Então, aí você já vem, ó, coisas antigas, É um comportamento milenar, né? Uhum. Então, viveu o povo até hoje procurando a verdade e nunca encontrou. Nem podia encontrar a verdade na mentira. Daí surgiu a literatura dos falsos filósofos, que enganados estavam, daí multiplicando o engano e as mentiras com as suas filosofias. Exatamente. E aí, como, né, encontrar a verdade na mentira? Não tem como. E o povo dessas novas gerações, à procura da verdade, e procurando a verdade em toda a literatura existente no universo, sem encontrar. O resultado de toda esta traição filosófica, né, foi se tornarem todos materialistas, como hoje nós estamos assistindo e vendo, né, Regiane? O materialismo é algo que tomou conta da humanidade como um todo. Haja visto que o ter passou a ter mais valor do que o ser. Por quê? Justamente por fazerem da mentira a verdade. E foram procurar a verdade na mentira. Não podiam de forma alguma encontrar. Esta é uma das causas do desequilíbrio da humanidade, chegando em todos na descrença total, desiludidos de tudo, né? E aí acabam aquela interrogativa, né, que as pessoas fazem, que diz o seguinte: tudo isto é ilusão, fantasia, hipocrisia e nada mais. E ainda nos perguntando para os outros, né? Onde está a verdade? Ninguém nunca soube responder. Perguntando uns para os outros, de onde viemos e para onde vamos? Ninguém nunca soube responder. Por que nós, assim, somos de matéria? Ninguém nunca soube responder. Quem foi que nos fez assim e por que fez? Ninguém nunca soube responder. Por que nós somos mortais? Ninguém nunca soube responder. O porquê que este mundo que habitamos é assim? Ninguém nunca soube responder. Quem foi que fez este mundo assim? Ninguém nunca soube responder. Várias incógnitas, né? Várias interrogativas, né? Que ninguém nunca soube responder. Bom, eu quero, nesse momento, aproveitar aqui o espaço para mandar um forte abraço a todos os estudantes de cultura racional que estão sempre em nossa sintonia. Agradecer também pelo acompanhamento, né? E principalmente pela sua audiência, viu? Muito obrigado. E um abraço à dona Suzana, que mora aqui no centro da cidade de Anápolis. Dona Suzana e sua filha, que adquiriu recentemente o livro da cultura racional, né? Aquele abraço, viu, querida? Obrigado também pela sua audiência. E um abraço a Socorro e a Mônica lá de Brasília. Aquele abraço, viu? Um abraço também a Deusa lá de Goiânia e a regente da banda da cultura racional, na pessoa da Ju. E um abraço a todas que estão aí também e a todos que estão em nossa sintonia de Goiânia e Brasília. E um forte abraço a todos que estão em nossa sintonia. A todos, o nosso muito obrigado pela audiência. Tem algum abraço aí, Regiane? Eu quero mandar um abraço especial para os meus inscritos do canal do YouTube, né? Que eles estão entrando lá, dando uma curtida, né? Então, um abraço para vocês todos. Vocês podem sempre acessar, né? E curtir, dar um joinha lá para mim, tá? Maravilha, é isso daí. E também a todos que estão em nossa sintonia e aqueles que pela primeira vez estão ouvindo o nosso programa, acesse também o nosso site www.programadaculturaracional.com.br.
Lembrando, www.programadaculturaracional.com.br. Bom, e continuando nesse tema, Regiane, eu achei interessante que isso aí que você estava falando, que todas essas indagações, essas interrogativas, e que ninguém nunca soube responder, ainda mais dizendo, nós temos que ter uma origem, né? E aonde está essa origem? Ninguém dava conta de responder. Aí um perguntava também, por que que existe a água? Era uma outra interrogativa que ninguém nunca soube responder. E por que existe, né, no caso, a terra? Quem foi que fez a água? Quem foi que fez a terra? Por que que existe a noite? Por que que existe o dia? Quem foi que fez o sol e a lua? Então, quer dizer, são indagações, interrogativas que intrigam, né? Sempre intrigaram a humanidade, né? E ninguém nunca soube responder. Nunca soube responder. E qual que é a causa do mundo? Ninguém nunca pôde responder. A origem deste mundo, ninguém nunca pôde responder. Então, de verdade, ninguém nunca soube coisa alguma. E por isso, vivendo à procura da verdade até hoje, que agora ela está aí. Mas é agora. A deliberação do princípio dos primitivos loucos foi mentir sempre para toda a humanidade. E de formas, todos traídos pela mentira, por essas falsas verdades. Ninguém no mundo, de certo, nunca soube coisa alguma. Então, isso daí que é interessante, que nós estamos falando aqui, Regiane, porque é algo de uma reflexão simples e fácil. Porque ninguém nunca soube de verdade coisa alguma. Porque se a verdade ela estivesse no mundo, o mundo não estaria tão conturbado como se encontra hoje. Não tem segredo, caros ouvintes. É de uma reflexão simples, fácil e racional. Porque de verdade, ninguém nunca soube de coisa alguma. E é por isso que estão vivendo a procura da verdade até hoje. Por quê? Porque nunca conseguiram encontrá-la. Né? É uma busca perpetuante, né? Que vem essa hegemonia, né? das seitas, das doutrinas, das filosofias, de uma herança, né? De gerações e gerações, e não encontra. E por nada de certo saberem, é que o mundo sempre viveu em desacerto e sempre em multiplicações de desacertos. Olha hoje o mundo como se encontra, olha as contendas, as demandas, né, das nações, e daí o que que isso causa? Um descontentamento, e daí a causa das brigas, das discussões, das revoluções e das guerras, das mortandades. A mentira como verdade, gente, tinha mesmo que multiplicar o desacerto no mundo e a multiplicação do sofrimento. Olha só que coisa interessante. Porque se está do jeito que está, é porque está com a mentira como verdade. É por isso que essa questão dessa condição desse desacerto no mundo tem ocorrido a multiplicação do sofrimento. Está aí uma das causas da agonia do povo e do mundo. Por quê? Ter a mentira como verdade. É o que está acontecendo. Porque se fosse verdade, Regiane, não estava nas condições que está. Se fosse verdade, teria aí um acalanto, né, de um conforto relativo a todas as nossas interrogações, a todas essas interrogativas que agora há pouco nós referenciamos. Mas por ter a mentira como verdade, se tornando todos um sofredor. E sofredores, né? Quem vive enganado, o que tem que acontecer? Sofrer, é o que está acontecendo. Resultado, sofre o que diz que sabe, e o sofrimento prova que nada sabe, e sofre quem nada sabe. Sofre o culto, sofre o inculto, sofre quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, sofre aquele que sabe, sofre aquele que nada sabe. Então, o que adiantou todo esse saber mentiroso? Todas essas mentiras para o povo e para o mundo? Nada. Nada. Só prejudicou, né? Levou todos ao nada, ao ridículo. E por isso o sofrimento se multiplica e as desilusões e o descontentamento. Então a mentira foi causa da ruína das ruínas de toda a humanidade. E hoje, em mãos de todos, a verdade das verdades. O conhecimento da verdadeira origem da humanidade é a imunização racional. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, com base, com lógica, e dizendo, né, o
que, Gilmar? E dizendo, é verdade, a imposturice dominou todos de uma tal forma que botou todos pensando ser o que não podiam ser. E por isso, os cegos se tornando vaidosos, presunçosos, orgulhosos, invejosos, ambiciosos, gananciosos, hipócritas, fingidos, falsos. A mentira, a causa desses defeitos todos, impostores. Tudo isto houve uma causa. Qual que é a causa? A mentira. Criou esses defeitos todos para a humanidade. Deste jeito, e assim, desta forma, tinha mesmo a humanidade que sofrer muito, gente. Por todos viverem em falso. Por todos viverem traindo a si mesmo e traindo os demais. Mentindo. Mentindo. E o pior, além de mentir para os outros, mentindo para si mesmo. E mentindo, né, no caso, para os outros. Vivendo enganado e, acima de tudo, enganando os outros. Então, minha gente, ninguém é culpado de viver assim desta maneira. Porque quando nasceram, já encontraram esse prato, né, de ruínas aí feito. Um prato feito, né, e muito bem feito. Quem são os culpados de tudo isso, Regiane? Foram os primórdios, os antigos, atrasados e teimosos, que criaram, fizeram da verdade a mentira, e daí botou infinidade de gerações em sofrimento e sacrifício. Que sacrifício. Que sacrifício, né? Que até hoje é como estão vendo, o sofrimento se multiplica dia a dia. Tudo isso por causa do mau começo, de inventar nomes, histórias e contos, forjando sempre mentiras, botando nomes em tudo. Ele fala em contos. Gente, então, quantas coisas que a gente ouve da época de criança, né, que fala que é os antigos, mas tudo é mito, né? Isso, realmente. Histórias, Histórias, lendas, contos de carochinha, né? Exatamente. Então, isso aí é criando tudo uma fantasia filosófica, criando fantasia indumentária e multiplicando as fantasias de uma infinidade de jeitos e formas e maneiras. Daí, então, completou a cegueira das novas gerações, Gilmar. Nossa, e está aí, né, uma das causas de que a humanidade ficou assim, dessa maneira, desiludida de tudo, gente. Não querendo admitir coisa alguma, a não ser o quê? Que fica querendo só a matéria. E na mesma hora em contradição com ela, né? Em contradição com ela por quê? Porque quanto mais o progresso da matéria, ocorre mais poluição em tudo, mais ruínas, mais tudo de mal a pior, mais destruição. E daí a contradição por estarem vendo que estão regredindo e não progredindo. Então, é um progresso, na verdade, caros ouvintes, de ruínas, de multiplicações das mesmas, né? De multiplicação de ruínas para a humanidade. E qual era o fim deste jeito, né? A liquidação, como nós estamos vendo aí, a liquidação de todos. Então, todos trabalhando e progredindo para a liquidação de si mesmo, das novas gerações, né? Até, na realidade, o extermínio total da humanidade. É o que as pessoas têm tamanha preocupação com isso. Então, onde está o saber da humanidade? Em lugar nenhum. E as novas gerações, inexperientes, adotando a destruição de si mesmo, por se iludir com a vida, por ter pouca noção da vida ou nenhuma. Por causa da herança, né, que Por tiveram. causa da herança, quer dizer, eles não ensinaram pra gente, né? Porque quem tem noção da vida, julga a vida como ela é. E quem julga a vida como ela é, vive sem vaidade, sem ambição, sem ganância, sem prejudicar ninguém. Porque quem sabe viver não se prejudica e nem prejudica ninguém. E quem não sabe viver se prejudica e prejudica os demais. Os que não sabem viver são os iludidos, traídos e dominados pelas ilusões. Então é por essas e outras que não tem noção, né, para fazer o julgamento de que a vida é. Agora, o mais importante, interessante, caros ouvintes, é que o universo em desencanto, né, livro da cultura nacional, é que mostra à humanidade o que a humanidade é e o porquê todos assim são. De onde vieram, para onde vão e como vão. Vocês podem observar que o que nós estamos falando aqui é uma racionalidade do que aqui é dito. Agora, está em mão de todos, hoje, a verdadeira felicidade,
a verdadeira racionalização da humanidade. Não é pretensão, caros ouvintes. Por quê? Porque conhece o seu verdadeiro mundo de origem. Nosso mundo de energia pura, limpa e perfeita, nosso mundo eterno. E como principalmente se ligar a este mundo. Como voltar para o seu verdadeiro mundo, o seu mundo eterno, que é o mundo racional. Hoje, aí completa em mão de todos a definição real da humanidade, a definição real da formação desta deformação racional. Desta forma, o mundo entra de pouco tempo na sua formação real. Ainda bem, né, Regiane? A volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo eterno, o mundo racional. Como iam, como estavam, todos os materialistas já se julgavam perdidos. Todos perdidos e tudo perdido por nada saber de real. Por viver aqui neste mundo e não saber o porquê dele. Por viver aqui neste mundo e não saber o porquê de sua existência. Só isso botava todos agonizando em agonia noite e dia. E o desânimo cada vez maior por o sofrimento, as desilusões se multiplicarem. Então diziam uns com os outros, nesta vida só esperamos o pior, porque não sabemos o porquê dela e o porquê de tudo. E por nada saber, só se espera o pior. Daí as agonias e o desânimo. Com certeza. E a música era uma só, viu, Regiane? A música era uma só, caros ouvintes. Sofrimento e mais sofrimento. Desilusões e mais desilusões. Decepções e mais decepções. Como um barco que vai lentamente se afundando. Assim era a vida da humanidade. Por a bússola de todos será mentira. E a mentira levando todos à ruína das ruínas. E hoje, com a bússola das verdades, a bússola racional. E assim, tudo mudando na vida de todos, de bem para o melhor. Havendo então gosto e prazer de viver. E com a bússola da mentira, somente o desprazer. Veja o triunfo desolador, gente, da humanidade que ocorre hoje. Agora, tudo mudou. Tudo é belo pelo saber ser o verdadeiro. E por isso, conhecerem e conhecem a causa e a origem de tudo. Pela verdadeira cultura, a cultura racional. É a cultura do aparelho racional. Maravilha, é isso aí. Agradecendo a todos e chegando em mais um final do programa de Cultura Racional. Um forte abraço a todos os fiéis divulgadores e ativistas da cultura racional de Anápolis, do Brasil e do mundo, que têm se comportado com muito comprometimento com a fase racional, através das divulgações de porta em porta e com a banda racional. Todos estão de parabéns e o nosso muito obrigado a todos que estão em nossa sintonia. Boa noite a todos e até mais um programa de Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade.